Mineira de Belo Horizonte, a sua paixão pelo samba vem desde a infância. Ela conta que herdou do pai a risada e da mãe a arte de cantar. É a idealizadora de um projeto que resgata a memória musical, valorizando a história social do samba. E com tantos anos de carreira, tem todo o carinho dos compositores mineiros. Não era para ser diferente. No programa Retratos de hoje, nós vamos conversar com a cantora, pesquisadora, também educadora mineira, Euzelina Dores. Mas eu tenho certeza que você conhece ela como Dores do Samba. Dores, é um prazer tê-la aqui e ainda mais com esse sorriso, né, gente? Um sorriso encantador, contagiante mesmo, realmente. Obrigada. Do seu pai, o sorriso, então. Com certeza. Risada, né? A família toda assim, né? Então, às vezes a gente até tenta ficar, né, mais serena, mas aí quando a gente percebe, já tá aquele escândalo, né? Família expansiva, Sim, né? Bom assim, certeza. família alegre, né? E a gente estava aqui até conversando com a Dores, porque a gente não sabia se a gente chamava a Dores de Dores dos Santos, Dores do Samba, Euzelina. Você me falou que adora seu nome, Euzelina, Gosto. né? Eu sempre costumo dizer assim, me chama. O importante é chamar, não importa como. Sim, mas na realidade, lá em casa todas nós, né, temos dois nomes. E quando eu comecei a trabalhar, o meu chefe achou meu nome difícil. Aí ele falou, vou colocar um apelido. Eu falei, não, apelido não, eu tenho outro nome, chama de Dores. E assim ficou, e né, o tempo foi passando, e aí hoje, né, na carreira artística, as pessoas me chamam mais de Dores. Mas eu gosto dos dois. Que bom. E a gente fala dessa arte de cantar, você como Dores do samba, né? Essa paixão pelo samba também vem de família, né, Dores? Adriana, é um negócio muito interessante. Eu sempre costumo dizer, nós crescemos, né, lá em casa ouvindo samba. E o que é o grande diferencial hoje é que até então eu não conhecia a história, né? E hoje, depois que eu comecei a envolver com o samba, eu comecei a pesquisar e conhecer a história. Mas antes não, a gente escutava, dançava, era um momento mesmo de festa sempre em casa. Então, foi bacana quando eu comecei a pesquisar, que eu falava, gente, mas era esse samba que a gente cantava lá em casa, nas festas, né? E outra coisa muito bacana, minha mãe, ela sempre gostou de cantar. E eu sempre falo que minha referência é ela, porque na família, a única pessoa que canta, né, é ela. Mas assim, cantando, lavando roupa, passando, cozinhando, e sempre muito baixinho. Agora, a minha mãe, de fato, ela é, né, mais quietinha, fala baixinho. Mais introspectiva. Sim, mas a forma de cantar dela é muito lindo, embora hoje ela não canta mais, né? Às vezes fica só assim, né? Bate a mãozinha, mas essa é a minha referência, musical, é minha mãe. Mas desde cedo você já queria cantar profissionalmente, você já tinha isso dentro de si, né? É muito bacana. Eu tinha dois grandes sonhos, ser professora e cantora. Mas meu pai sempre achou que essa profissão de cantora é pouco valorizada, né? E a gente percebe isso hoje, né? No decorrer do tempo e infelizmente, né? Porque eu acho que, nossa, ser professor, além de toda uma responsabilidade, é algo muito gratificante. Bom, e aí nessa trajetória, como o desejo dele era que a gente formasse, né? Se bem que o desejo é que nós fôssemos médicos, né? Mas eu formei em Ciências Contábeis, que é a minha formação acadêmica, que eu gosto muito, que todo mundo também fica assim, mas como, né? A matemática e a música, eu falei, gente, mas é trabalhar a razão com a emoção. Olha só, pensando por esse lado é muito legal, há um equilíbrio aí, né? Não, sem dúvida. E aí, assim que eu formei, eu fiz licenciatura. Então, bom, lecionava com matemática e depois de algum tempo eu comecei a cantar. Sim. A minha iniciação foi na banda Afro Porto de Minas, no bairro Maria Gorete, uma banda bem parecida com Ileaê de Salvador ou Olodum, às vezes as pessoas conhecem mais. E eu fazia backing vocal
E a Porto de Minas, ela depois também, né, teve um outro caminho que virou a Berimbau, que o nego ativo, né, hoje negativo, que é todo coordenador. Então aí começa, né, toda essa busca com a música. Você se lembra assim, o que você cantarolava quando criança? Que música mais te marca na Nossa, infância? Se claro, fosse para escolher uma? claro que não tem tanto tempo. Não, alguns aninhos só. Claro que eu lembro. Mas porque eu imagino que são tantas Não, canções sim. marcantes, né? Mas é interessante que aí é claro que depois com a pesquisa a gente começa a relembrar e eu Verdade. falava assim, gente, então assim, uma grande paixão minha, ó, me fugiu, ó, Benito de Paula. Gente do céu, Retalho de Cetim é para mim um hino, né? E assim, eu ainda tenho alguns vinis dele, né? E a Beth Carvalho, Martim da Vila, Alcione, Ataúfo Alves, que Você conheceu o filho dele, né? sim, né? Como é Tive que foi, menina? menina. Imagino que deve ter sido uma emoção e tanto, né? Você chegou a Não, gravar com ele? aqui. Acho que nem foi tanto, porque olha o que aconteceu. O projeto Cantando a História de Samba, e depois né, eu falo um pouquinho mais dessa parte A gente vai falar pedagógica. desse projeto tão bacana. Ele foi, né, nós trabalhamos através das leis de incentivo. Então, quando ele foi aprovado na Lei Rouanet, a própria Lei Rouanet, o Ministério da Cultura, eles fazem divulgação do projeto. E a Ataúfo, né, o Júnior, ele teve lá no Ministério da Cultura e viu um folder. Viu o folder e tem todos os contatos. Ele ligou para mim. Olha. E era interessante que quando eu ia para as escolas e já cantava os sambas né, do pai dele, os meninos ficavam brincando. Ah, Ataúfo Alves aí, Ataúfo Alves. Aí quando ele ligou e falou que era o Ataúfo Alves Júnior, eu não acreditei. Você deve ser algum aluno meu ligando, né? Aí eu Como falei. brincadeira. Aliás, no primeiro momento eu fiquei muda, né? Aí eu pensei, gente, quem está passando trote para mim? Aí ele falou, Doris, é você mesmo? Eu falei, aí não, porque eu vi né, uma voz mais encorpada. Eu falei, é. Olha, é Ataúfo Alves Júnior, eu sou filho do Ataúfo. Eu vi. Aí na hora que ele falou que viu a divulgação, aí. E Ataúfo Alves, que é mineiro, sim. né? É de Miraí, se eu não me Isso, engano. exatamente. É zona né? da mata, né? E tem uma coisa muito interessante. No mesmo tanto que eu fico rindo, eu também emociono e choro, né? Mas são emoções que se misturam, não tem mas jeito, sim, né, Doris? porque, olha, foi logo no início do projeto, né? E essa emoção, ele ligar, então foi algo assim fantástico, né? E aí começamos a pensar, porque a proposta do projeto é trabalharmos com os professores para que eles possam conhecer a história do samba, as personalidades que são esses compositores e levar isso para os alunos. Sim. E tem uma coisa que é muito interessante, que eu gosto muito de ressaltar isso. Não é que os alunos mudar de ideia, passar a gostar de samba, não é isso, né? É conhecer a história. Então, nós convidamos ele para participar com a gente, que dentro da proposta do projeto tem uma parte que chama História Viva. Então, convidamos para ele ir numa escola e contar essa história dele, né, do pai. Nossa, foi maravilhoso. E eu imagino que deve ter sido assim uma descoberta tão grande, ainda mais assim para crianças, jovens, né, de escolas públicas. Também esse projeto é desenvolvido em escolas particulares, Sim, mas a maior sim. parte pública, né? Mas eu imagino que deve ser um universo que se abriu diante dos olhos daqueles meninos, não é, Doris? Porque nem sempre eles têm contato. Eu acho que existem várias influências musicais hoje. Existe o samba, mas eles não têm contato. Eu acho que é a história, o entendimento do samba. O grande diferencial que eu acredito que é exatamente esse, né? Onde que podemos buscar isso? Então, na realidade, o que aconteceu com Cantando História de Samba? Eu lecionava numa escola profissionalizante da Raimunda Soares, que é inserida na Pedreira Prado Lopes. Isso foi um projeto da prefeitura, na Comacom, foi na gestão da Diva Moreira, e esse projeto era profissionalizar jovens. E vai Euselina Dores dar aula de contabilidade. Mas nessa época eu já cantava.
E aí eu cheguei para dar aula para os meninos, né? A maioria era um curso de office boy, a maioria homens. E aí, em um determinado momento, eu ia fazer um show, eu convidei meus alunos para assistir o show. Quando eu falei com eles que era samba, eles acharam um absurdo. Samba, essa coisa de velho, essa música chata. Eu falei, gente, vocês conhecem? Aí, não. E aí, você sabe que adolescente é mais desafiador, né, do que a criança. Aí os meninos disseram que era para me dar uma palhinha. Aí eu cantei um samba do Cartola. Tive sim, outro grande amor antes do teu, tive sim. E exatamente dessa forma, a capela. Eu costumo dizer, Adriana, que... Aí, ó, já emocionei, olha que lindo. Mas eu vou segurar aqui, tá? À vontade. Não tem lencinho aqui, esqueci. A maquiagem é que pode borrar, Pois é, Doris. menina, Pois é. tem que lembrar. Mas então, enquanto a Doris se recupera, a gente vai para o intervalo, Doris. Eu vou te dar essa deixa, tá? Essa colher de chá, tá bom? Tá bom. A gente vai contar, a Doris está aqui se emocionando, e claro, se emociona mesmo, é sobre o projeto contando a história do samba. E tem muita história interessante, imagino que ela deve ter vivido e tantas histórias interessantes, né? Divulgando esse projeto, e ela vai explicar mais para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo. Doris aqui está emocionada, daqui a pouquinho ela volta com esse sorriso todo e com toda essa emoção à flor da pele, né? Antes do intervalo, só um convite para você fazer parte da nossa rede catedral e dessa forma a gente seguir junto na missão desenvolvida pela TV Horizonte, pelos outros meios de comunicação da Arquidiocese. Com seu apoio, nós continuamos no projeto de construção da Catedral Cristo Rei e também na revitalização da Serra da Piedade, em Caeté. Se você quer fazer parte, quer saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha. É o código 31 3209 3559. Se você já está junto conosco, nosso muito obrigado. A gente está conversando hoje com a Doris do Samba, a gente está falando sobre a história dessa pesquisadora que se dedica, né, a divulgar, a resgatar essa história, esse papel social também do samba e levando isso também para as escolas públicas e particulares aqui de Belo Horizonte. A gente volta daqui a pouquinho conversando com a Doris. Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando com a cantora Euzelina Doris, ela que é a idealizadora do projeto Cantando a História do Samba. É a Doris do Samba que está aqui conosco, né, Doris? Você estava falando para a gente sobre o inicinho desse projeto, mas a Doris estava contando, você que chegou agora no Retratos e acompanha o programa conosco, Doris estava contando para a gente que ela foi trabalhar na Pedreira Prado Lopes, numa escola, né, num aglomerado aqui de Belo Horizonte, e foi dar aula de contabilidade. Pois é, a nossa sambista foi dar aula de contabilidade nesse colégio lá na Pedreira Prado Lopes. E a partir daí ela fez um convite a um aluno, né, Doris, para assistir, aos alunos para assistirem um show que ela ia fazer. E eles pediram para ficaram um pouco desconfiados quando ela falou que é o samba, deu uma palhinha na sala de aula. E aí, Doris? E aí? Onde eu emocionei, que eu falei que acho que é um momento mágico, né, desse projeto. Eles disseram que nunca tinha escutado, mas era muito legal. E aí, quando eu saio da escola, eu começo a perguntar, né, onde que as crianças, os adolescentes, nós adultos, temos a oportunidade, né, de conhecer essa história, né? E por que o samba? O samba ele foi um instrumento efetivo de luta do povo negro para que ele pudesse inserir na sociedade, né? Foi através do samba que o nosso povo passou a ser respeitado. E mais do que isso, nós ainda vivemos, né, num Brasil que temos aí o preconceito e o racismo,
E foi com samba que eu consegui a resposta para várias coisas da minha vida que eu não entendia em relação ao preconceito. A própria identidade? Exatamente essa palavra e esse samba que chama identidade, que é Jorge Aragão. Eu tenho uma tia, ela ainda é viva, minha tia trabalhava no hotel, na Avenida Amazonas, e sempre quando nós íamos lá, né, para ganhar bala, biscoito, aquelas coisas, a tia falava que era para a gente subir pelo elevador de serviço. Sim. Eu super inocente, ela faxineira, então é para não atrapalhar, aquela coisa toda. E eu estudei no Instituto de Educação e, assim, sempre, minhas amigas, e eu quando eu falo amiga, era amiga mesmo, né? As meninas sempre falavam que eu era uma negra de alma branca, mas aquilo não me fazia feliz. Olha como eu consegui, eu alisava cabelo, consegui entender que meu cabelo é crespo porque eu sou descendente de africano. Na África o sol é muito quente, então o cabelo crespo é para proteger o couro cabeludo, que a cor da minha pele, eu tenho mais melanina que você, sabe? E isso gera todo esse conflito, porque ainda até hoje eu sou discriminada. Antes... É mesmo? Sim, sim. Com a mesma intensidade, você acha? Não, melhorou, muito, muito, né? Nossa Senhora, hoje temos, né, várias ações, que inclusive também vou falar uma da questão das leis, né? E eu não conseguia entender esse processo, porque que a minha cor da pele poderia fazer com que eu fosse inferior, né? Que é esse sentimento. E hoje eu quero acreditar e afirmo que é o desconhecimento da nossa história que faz com que as pessoas ainda tenham esse processo do preconceito e do racismo. Né? E o samba é uma das possibilidades para as pessoas entenderem essa riqueza que nós temos. Né? Então, em 2003, né, no primeiro mandato do governo Lula, ele sanciona a Lei 10.639, que é a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira nos currículos. Então, o projeto já existia, que ele é do ano 2000. Então, quando aconteceu a lei, eu li a lei. Eu falei, gente, mas peraí, essa lei aqui está igualzinho o projeto. Sim. E aí, então nós conseguimos atender várias escolas. Depois eu tive que transformar o projeto em seminário, porque a gente não estava dando conta da demanda, né? E o que é o objetivo do projeto? Sim. É contar essa trajetória nossa, né? Essas injustiças sociais com o samba. Mas aí o samba, como a questão do batuque, a dança, ela é muito sedutora, geralmente as pessoas não prestam atenção na letra. Eu quando Só levo... no ritmo, né? Que é de fato muito gostoso, né? Que contagia, não, realmente. Um dia as meninas pediram para cantar um samba, né? E é um samba bem mais machista. Eu vou cantar esse samba, não. Doris, não canta, vocês prestam atenção na letra. Aí ela fica assim, mas você também. Mas era brincadeira, embora eu não cantei. Mas é muito sério o samba, sabe? Tem sambas que falam que ele é uma forma de oração. Samba, para mim, é efetivo, um instrumento de luta, né? E aí ele vem, de fato, contar toda essa nossa trajetória. Se nós pegarmos o samba enredo, e aí eu vou dar um exemplo que em 1988, 100 anos de abolição, o tema do samba enredo foi, né, a abolição. O samba que ganhou foi Kizomba, a Festa da Raça, e da Vila Isabel, Martim da Vila, que é o intérprete, né? Luiz Carlos da Vila, compositor. Então, quando eu levo a letra desse samba, que é, né, Valeu Zumbi, o grito forte dos palmares, a quantidade de histórias que tem inserido ali, né? Já pra gente estudar sobre Zumbi, que é, né, o nosso representante. Grande líder, né, da causa negra. Com certeza, né? Então, quando eu levo esse samba para as escolas, as possibilidades, né, que os professores têm para trabalhar com os alunos, eu posso te falar que são infinitas. Doris, e aí eu até extrapolo também essa possibilidade pedagógica que o samba proporciona, mas assim como você encontra ou resgata essa identidade sua, eu falo resgata porque às vezes estava lá, mas você precisava encontrá-la, né?
Você tem percebido que isso tem acontecido também com os alunos, com essas pessoas que têm contato com o samba, de encontrarem ali naquela letra, assim como você encontrou na letra do Elevador, por exemplo, toda a sua história, ou seja, parte da sua história. Você tem percebido com esses contatos com os alunos? Com certeza. E mais do que isso, quando eu falo também né, certamente isso está acontecendo porque geralmente quando o professor ele desenvolve o projeto e a gente sempre pede também que eles façam uma avaliação e que os alunos também façam. Sim. Então o relato dos alunos, né, que para a gente também isso é muito forte, eles vêm falando isso, né? Poxa, eu não tinha percebido isso. Olha só, Cartola, né? Apelido, que já é para a gente começar a ver as possibilidades de trabalhar. Ele era ajudante de pedreiro. Então, quando um aluno, né, ele começa a perceber que Cartola, que tem essa trajetória positiva, que é outra coisa, trabalhar esse lado positivo. As potencialidades. Poxa, quando ele com muito orgulho, ele fala, poxa, meu pai também é ajudante de pedreiro. Cartola, o apelido dele é porque ele usava um chapéu coco, porque tamanha era a vaidade, e ele não queria sujar o cabelo dele com um respingo de cimento. Olha só. Gente, e aí é você entender aquele processo e saber e falar assim, poxa, a história dele é muito bacana. Porque nós não temos essa referência. Quando eu sempre falo muito do cabelo, porque é muito difícil mesmo, né? Essa coisa do alisamento, você dá conta de assumir, porque aí você se assume mesmo. Quando você assume esse cabelo, você tem que assumir uma série de questões políticas também. Quando eu vejo a coisa do cabelo, e eu não saber essa história, e quando eu consigo pesquisar e entender que, de fato, é assim, porque lá atrás, né, tem a comprovação biológica que quando eu passo, inclusive, a química, ela queima meu couro cabeludo. Né? Quantas e quantas vezes que nós, lá em casa, alisava o cabelo, não podia ir na festa, porque aí feria a cabeça. Não, olha... Eu acho que chega a ser surreal certas coisas que às vezes as pessoas fazem também, só para se sentirem, de certa forma, inseridas dentro daquele contexto social que é imposto. Né? Pois mas se não faz isso, não vive. Né? Então, o que nós precisamos fazer? É trabalhar de forma que ela consiga se aceitar. É trabalhar essa identidade. Né? E eu acredito, sim, que o instrumento, o samba, você poder conhecer as pessoas, você falar, poxa vida, olha, eu não consigo nem falar todos os compositores, que é uma infinidade. Cada dia que eu paro para pesquisar, eu falo, meu Deus do céu, que bom que isso não tem fim. E eu fico pensando, a gente celebrou o Dia Nacional do Samba agora em dezembro, e eu estava pesquisando e tendo contato, porque foi muito divulgado e tudo mais, a quantidade de sambistas mineiros e de qualidade, não é, Doris? Olha só. Clara Nunes. Não, olha como que são as ações afirmativas. Vamos falar no próximo bloco? Sobre isso. A gente está assustado aqui, gente, porque o tempo está passando muito rápido. E a gente vai fazer um outro programa, viu, Doris? Porque não vai dar tempo da gente falar tanta coisa, a conversa está muito boa. Mas a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Retrato está de volta. Fique por aí.
Estamos de volta com o programa Retratos e hoje conhecendo mais sobre a vida da cantora Euzelina Dores e também falando sobre o projeto Cantando a História do Samba. São muitas histórias aqui interessantes, né, Dores? A gente está conhecendo e tendo a possibilidade de compartilhar aqui, ela compartilhando conosco tantas histórias interessantes e também histórias que ela conseguiu recolher a partir desse projeto, que já existe há quanto tempo, Doras? Há 13 anos ela desenvolvendo esse projeto, contando a história do samba em escolas aqui de Belo Horizonte, também no interior. Sim, ou só aqui? Não, interior, já fomos também trabalhar em Vitória, no Espírito Santo. Legal. A gente estava falando no último bloco sobre os cantores, compositores, intérpretes mineiros, né? A gente falou de Ataúfo Alves. Pois não, falando tanto dos compositores que você falou também, né, da questão da semana, do dia do samba. Foi. Então, olha só, se a gente pensar, o que são ações afirmativas, né? Você recorda se ano passado você falou disso, né? Pois é. Então, assim, isso, ou eu estava olhando no Face, eu falei, gente, que bacana, como que hoje as pessoas já têm conhecimento que tem esse dia, e aí vão procurar saber, e nisso aí vão trabalhando uma série de coisas. Quando a gente, falando de compositores mineiros, indo lá, bem na antiga, nós temos Ari Barroso, que é de Ubá. Né? E assim, Aquarela do Brasil, né? Brasil, meu Brasil, brasileiro, é tido como nosso hino nacional. Né? E depois, você também comentou, Clara Nunes, que é grande intérprete, e as gravações dela, ela começou, o seu grande sucesso dela, primeiro que ela fez sucesso foi Samba de Ataúfo, né? E temos aí, né, uma infinidade de compositores mais recentes, e aí, já que eu não fiz a lista, e para não faltar, eu vou falar do CD, porque na realidade, qual que foi a proposta de CD? Gravar só compositores mineiros, né? Aí eu gravei Serginho BH, Toninho Gerais, Ronaldo, Coisa Nossa, que ele faz parte da velha guarda de BH e é o proprietário do Bar Opção. E Ronaldo, ele tem mais de 600 samba. E aí, às vezes eu falo, gente, conhece Ronaldo? Né? E as pessoas não conhecem. A trajetória, a história dele é de uma riqueza, né? E tá aí, tem um espaço que também hoje é o Bar Opção, que é uma referência em BH, né? E a última faixa do CD, nós fizemos uma pesquisa rítmica, né? Que na escola, geralmente, qual que é a diferença que tem do choro, do samba de partido alto? Então, nós fizemos a pesquisa dos ritmos. Identidade, cadência rítmica. E fizemos a vinheta, né? Então, você lê, né? E às vezes a gente também não entende lendo, e aí tem a vinheta explicando esse samba. Então, assim, eu acredito muito, né? Principalmente agora com a lei, apesar de, né, a obrigatoriedade, mas às vezes é necessário para que a gente possa, de fato, preservar essa história. Né? E de certa forma, olha a história nossa que a gente está contando, que eu falo história de Minas Gerais, ao citar alguns exemplos, né, esses nomes todos que você citou, Doris, quantas histórias estão aí também inseridas, né? Histórias nossas, histórias do Estado, enfim, histórias do Brasil. A história do Brasil que pode ser contada pelo samba, né? Totalmente. Né? E assim, eu gosto também desse desafio, dessa descoberta, né? Assim como o Ronaldo, ele tem um samba que fala, ele era da Lagoinha, né? E a homenagem que esses compositores fazem a esses passos, né? Como eles contam e compõem falando do morro, da favela, com muita dignidade. Então, eu penso que quando a gente escuta um samba assim, falando daquele lugar, com muito respeito, isso você trabalha identidade. Né? Você acha que o samba ele tem também se elitizado, ou o samba continua sendo do povo e sempre vai ser? Porque eu falo isso, porque eu fico observando, por exemplo, o povo já combinando para ir para o samba, né? E a gente já observa isso muito presente em outras classes sociais. Se é que a gente pode citar, falar ou diferenciar dessa forma, né, Doris? É muito cruel fazer isso, mas enfim. Não, tem um samba do Nelson Sargento que ele fala: a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu, samba agoniza, mas não morre. Eu gosto muito de acreditar que, de fato, o samba é do povo brasileiro, né?
é difícil. Ele está em todos os lugares, em todas as classes. Então, eu sempre respeito, gosto e acho que, assim, claro que não são todas as pessoas. Tem gente que fala assim, mas é impossível não gostar de samba. Mas, gente, não sei. Mas eu acredito que, assim, ele, de fato, ele consegue, né, atingir todas as pessoas, todas as classes sociais de uma forma muito positiva. E levando essa alegria. E aí eu, de fato, né, deixo um recado que quando as pessoas escutarem um samba, procura saber daquele compositor, né, daquela história. Porque geralmente você canta, e se você canta porque você gosta, né? E aí, que época que foi esse samba? Né? Às vezes acontece muito isso. Vinícius da Mata regravou um samba de 1928, Alegria para cantar a batucada, né? Ô, gente, o samba da década de 20. E aí, nossa, escutou que samba bacana, falei, legal, mas... E aí, uma regravação que também eu acho que é, sabe, super válida, né? Outros elementos vão colocando aí. E, nossa, Adriana, é de uma infinidade, de uma riqueza que, simples assim, escutou um samba, peraí, né? Quem que compôs? E vai ficar perdidinho, né? Porque... Nossa, é tanta coisa e tanta história. Doris, já vou te adiantar que nosso tempo está acabando aqui, tá? Tá voando. Aqui você trouxe pra gente, Doris, um caderno de textos, né? Faz parte do projeto também. Isso. Esse caderno que é trabalhado na sala de aula. É um material pedagógico, né? Que onde a gente dá algumas sugestões, que o projeto ele é interdisciplinar. Então, nós vamos sugerir para os professores, para cada matéria, como ele pode inserir a temática do samba, né? Nós disponibilizamos ele para venda nos sites, que depois, não sei qual que é isso, você pode colocar. Não, pode falar, né? é o seu site? www.cantandoahistoriadosamba.com.br. Tá então, e aí, assim, né, foi preparado com muito carinho mesmo, que é uma forma de contribuir também com os professores, que é um caminho, porque quando a gente começa a fazer a oficina com os professores, claro, eles vão pensando muitas coisas. Na realidade, é também um bate-papo, né? Sim. Onde que a gente só desperta, sabe? Porque, na realidade, muitos conhecem do samba. O que está faltando um pouquinho é conhecer a história. Sim. E eu fico muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouco sobre isso, né? Que eu acredito que são esses espaços, esses momentos que contribuem ainda mais, né? Para que as pessoas, de repente, possam conhecer o Cantando História do Samba, o samba, e aquelas pessoas que ainda ficam, né? Poxa, por que eu sou assim? Vamos conversar. Acho que a melhor receita é essa, conversar, né, vamos Doris? Conversar, vamos entender e saber que estamos aí, assim, com muitas histórias positivas, onde podemos ter essa referência e poder falar, pombas, que bacana ser negra, né? Pois é. Eu acho antes de tudo, se amar. Não é esse o segredo? A gente se amar como primeiro passo para amar todos os outros e tudo que está à nossa volta? Com certeza. Pois é. E aí, quem não está dando conta, vão conhecer a história, que vai ser o leque. Acho que é o que está faltando para dar conta, né, de chegar, de falar a sua história. E se continuar a questão do preconceito, eu acho que eu até comecei a falar, eu não falei. Antes, eu ia embora sem entender, chorando. Hoje eu consigo dialogar. Que bacana. Então, isso é legal. Não ainda passo por esse processo desagradável, mas eu dou conta de chegar e falar, você sabia disso? Né? Você entende disso? E aí, quando a pessoa olha assim, eu falo, então está explicado. Né? Doris, nosso tempo acabou, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que o samba é a sua bandeira, é uma bandeira, né? E você falou também que samba para muita gente é oração. Para você, se você pudesse definir o samba lá dentro, com essa emoção toda que você transborda para a gente, samba é o que para você? Minha vida. Pois é. Minha identidade. E é com isso, dessa forma, que a gente encerra aqui o nosso programa com a Doris do Samba. Obrigada, viu, querida, por tudo. Foi um prazer tê-la aqui. E a gente espera, claro, né, você voltar aqui com toda a banda cantando e tudo. Prazer. É essa emoção, a flor da pele que conquista a gente, conquista Minas Gerais, conquista todo o Brasil, né? Doris, com a alegria, né?
e também com toda essa emoção aqui, compartilhando tantas histórias com a gente. Obrigada a você e toda a equipe, vocês estão de parabéns. Obrigada, Dori, seja muito bem-vinda sempre. E o programa Retratos de hoje chegou ao fim. Se você quiser sugerir algum entrevistado, enviar críticas, comentários, só entrar em contato conosco pelo retratos@tvhorizonte.com.br. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook. Se quiser rever algum programa, só entrar lá no site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Eu te espero até lá.